Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas. Cá estou novamente, outra vez, Dani Muniz, host deste podcast. Quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui pela primeira vez, quem já está acompanhando e mandando seus feedbacks. Aliás, mande sempre seus feedbacks, porque a gente vai construindo juntos esse podcast, como eu prometi para você no primeiro episódio. E também aí quem que você quer ver por aqui, que eu vou dar um jeitinho de trazer. Mas hoje a gente tem uma convidada muito especial, sensacional, fenômeno. A Ariela está aqui, ela é a host de um podcast que eu adoro, que chama Geladeira Podcast, e eu vou deixar que ela mesma se apresente, minha nutri, amiga. Vamos lá, Ari, me conta, quem é a Ariela? Ai, Dani, muito obrigada pelo convite. Antes de eu me apresentar, quero dizer que é uma alegria estar participando do nascimento, do surgimento desse Complicast, e torço muito para que essa mesa aqui traga muitas coisas importantes para a gente poder discutir de forma livre. E, bom, eu sou a Ariela Dutra, para quem não me conhece. Eu sou nutricionista há 9 anos, mas antes de ser nutricionista, eu sou filha de uma mulher muito mística, descendente de ciganos. Então, a minha bisavó era filha, uma das 23 crianças da minha bisavó. E a minha bisavó era uma mulher nômade e se casou com um agricultor e deu à luz a toda a família que veio depois disso, inclusive eu. Então, eu tenho muito dessa linhagem, dessas mulheres que são muito contadoras de histórias, de causos. E dentro da minha prática clínica, eu trago isso de uma forma muito forte e poderosa. O quanto o feminino que me deu à luz influencia no meu servir hoje, no meu serviço enquanto nutricionista, enquanto comunicadora da nutrição, né, sendo uma podcaster. E eu acho que essa é a minha essência, o que eu posso te dizer que eu sou, resumidamente. Mas eu sou muito mais, né? Uma coisa muito complexa para contar assim rapidinho. Somos bem complexos, mas é legal fazer essa introdução, até porque eu acho que a gente se conectou quando eu fui no Geladeira também contando, né, que eu também venho de uma família de ciganos misturados com índio, então tem uma raiz mística muito forte, e quando a gente começa a entender a nossa ancestralidade e honrar as mulheres que vieram antes da gente, a gente consegue entender um pouco mais sobre o tema que a gente trouxe hoje, que é descomplicando a feminilidade e o instinto selvagem da mulher, e tudo isso que hoje vem sendo novamente resgatado diante de um mundo que se masculinizou e nos masculinizou muito. Né? Eu acho que nós atendemos muitas mulheres, acho que trabalha muito mais com mulheres, né, Ari? Mas a questão de como a mulher, nesse processo de criação, né, de várias coisas, a gente foi se perdendo e adoecendo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar resgatar nas nossas práticas. A gente tenta trazer isso através da nutrição, né, como ferramenta de autocuidado. E o que tu encontra assim, no teu dia a dia das maiores dificuldades com relação a essas... Eu falo, estamos vivendo mulheres adoecidas, na faixa dos 30, 40 anos, né? Tu sabe, Dani, que quando tu me falou assim, tu atende muito mais mulheres, né? Eu nem sempre atendi muito mais mulheres, eu tenho uma energia bastante guerreira, assim, forte. Eu tenho cada vez mais tentado equilibrar isso, mas eu sempre trazendo essa energia, eu nunca queria abrir mão dos homens no meu consultório. Uhum. Porque eu tenho uma afinidade muito grande com a energia masculina também. Perfeito. Eu tenho essa funcionalidade, essa visão mais reta, bastante desenvolvida em mim. Então, por muito tempo eu atendi muitos homens, até que eu senti que tudo que eu estava vivendo dentro dos meus processos de cura, em relação às minhas relações familiares, relacionamentos afetivos, e a minha relação comigo mesma me levou a conquistar um território maior, desconhecido ainda então dentro de mim, e a conquistar ainda mais confiança para trabalhar só com mulheres. Perfeito. Porque é um universo muito complexo, né, Dani? Bastante. Meu Deus! Nós somos muito demais. Então, quanto mais a gente vai cavocando ali dentro daquela caverna, a gente vai conseguindo buscar substrato para trabalhar de uma forma mais profunda a feminilidade, que não tem nada a ver com aquela mulherzinha de rosinha, vestido floral, fazendo comidinha, cookies, vindo flutuando, te servindo. Não, nada disso, gente. Esquece. Tipo assim, mulher normal, real, porém feminina, porque a feminilidade é um superpoder, mas você não precisa ser doce como açúcar, porque eu não sou nada disso também, sou ariana, sou super direta. Arisca direta. Né? Eu tento ser o que eu sou, assim, não fingir ser uma coisa de margarina. E a feminilidade dentro do universo de cada uma, né? Cada uma vai ter a sua personalidade enraizada e isso não precisa te afastar do seu feminino.
É isso que é importante a gente entender. E é legal, quando a gente começa essa jornada de autoconhecimento, de autocura, de processos, a gente começa a vibrar uma energia, a gente começa a atrair mais mulheres para o consultório, né? Tu sente isso também, a gente vai atraindo mais, independente, né? De ter, eu também tenho essa energia masculina super, acho que por isso que a gente se conectou tanto, né? Super forte e tal, mas a gente atrai também essa questão do masculino, mas o feminino acaba vindo mais porque a gente está nesse processo. A gente está nessa, né, permeando essa realidade, por identificação, né? Exatamente. Que rola. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti em muitos momentos, sabe, Dani, dentro da minha prática clínica, como aquele instinto maternal. Eu ainda não sou mãe, mas eu sinto que eu sou mãe de muitas mulheres. Perfeito. Que eu vejo elas, eu escuto elas, às vezes com algumas coisas sopradas pelas minhas avós, assim, de que realmente a gente precisa de acolhimento, porque a gente anda muito ferida em relação a ser feminino, porque às vezes, até porque a gente tem esse estereótipo, a gente tem um estereótipo frágil, né? de que a mulher ser feminina, ela é frágil, ela é mulherzinha, e por muitos momentos, mulherzinha, né? E por muitos momentos a gente desvalorizou as qualidades do feminino e enfatizou muito mais a qualidade do masculino, né? E isso, às vezes, é uma baita de uma divergência que as mulheres que defendem muito, né, essa questão da revolução sexual, de você ser livre e tal, elas enfatizam muito o comportamento masculino que elas mesmas acham que é tóxico, mas elas enfatizam aquilo e querem fazer igual, achando que são livres. Porém, estão criando um monte de marmanjos de 35 anos que ainda acham que precisa ficar na casa da mãe e que não tem que ter responsabilidade com nada, porque as mulheres é que têm que trabalhar e ralar, porque elas são livres para isso, e os homens estão cada vez mais subdesenvolvidos e muito irresponsáveis. Eu sempre que eu escuto essa fala, é uma fala bem pertinente, né? A gente escuta muito com vários tipos de história. Eu lembro daquela música que foi um hit, vem sendo um hit, que fala: todo homem precisa de uma mãe, né? Todo homem precisa de uma mãe. E as mulheres acabam fazendo um papel disso, e por isso os relacionamentos acabam não durando, né? Porque elas viram um papel de mãe e não um papel de mulher, e daí não tem como ter uma relação homem-mulher num papel de mãe. Total. E é porque, na verdade, o homem, ele não é homem ainda, ele é um menino. Né? Ele está procurando uma mãe porque ele ainda não construiu essa coragem de ter responsabilidades. Então, as mulheres, elas vêm sendo encorajadas a se desenvolver mais na energia masculina e os homens, cada vez mais, sendo encorajados a ficar de boa, né? Naquele momento, assim, não precisa ir atrás de nada, porque a mulher já paga a conta, a mulher já vem e já abre o carro, já fecha o carro, a mulher já faz tudo. Ela é, tipo, altamente autolimpante, né? Auto tudo. Autossustentável. Autossustentável, então ela não precisa de mim. E essa sensação de incapacidade que o homem acaba recebendo da mulher, e isso é provocado pela mulher. Pela mulher, exato. Faz com que ele fique numa postura acomodada. Faz com que ele também não se posicione enquanto homem e não amadureça. Então, a gente vê... E vê aquele ciclo vicioso de mulher reclama, né? Aquela situação toda. A mulher reclama, o homem continua aquele comportamento, repetindo, porque a mulher está alimentando e ela reclama e continua, e fica naquela coisa que não sai do lugar. Não, a gente vê um adoecimento coletivo, né? Tanto do homem como da mulher, relacionado com esse posicionamento da mulher de tirar o homem do lugar dele. Ah, deixa que eu faço. Ah, eu faço melhor. Ah, não sei o quê. Ah, não, ele não faz nada, ele não faz direito. Não. Então, assim... Cada um tem o seu lugar no mundo, né? E é nítido que a mulher, ela tem uma diferenciação, uma energia, um comportamento e uma psique totalmente diferente do homem. Com certeza. Isso é inegável. Então, é muito difícil a gente conseguir igualar o masculino e o feminino. Não, é difícil, não, é impossível, praticamente, né? É bem difícil. Não é para igualar, né? É para serem diferentes e andarem em convergência, né? Em congruência. Assim, igualdade em dignidade é Sim, real. Respeito, tudo. É real. Todos somos seres humanos, ponto. Mas nós temos duas diferenças: o homem e a mulher. Essa diferenciação, ela é muito importante para que a gente entenda que igualdade não existe quando a gente pensa em masculino e feminino. Sim. Jamais vai existir. Isso. E dentro desse contexto, né, a gente estava falando ali antes de começar o programa, que a gente foi, pelo menos, a gente tá com... Eu tô com 39, tá com quantos, Ari? 35. 35, então tá. A geração dos 30, 40, que é o que a gente observa bastante, que é diferente da geração dos 20 de agora, né? E dos antes de 20. Então, tem essa realidade. Nós somos criadas, né, dentro de um contexto familiar, muitas vezes, para ser essa guerreira,
né? Que é uma palavra que até às vezes dói de ouvir, né? De ser guerreira. Então, minha mãe tem uma história de vida nela, então ela saiu de casa com 8 anos de idade, botou a mochila nas costas, falou, nesse lar eu não quero viver, e foi trabalhar de empregada doméstica. Até hoje ela continua trabalhando de empregada doméstica, ela é aposentada já, mas enfim. E ela foi com isso, né? Então eu cresci ouvindo da minha mãe, mesmo estando com o meu pai, a história de não depende de ninguém para nada. Não depende de ninguém para nada. Faz tuas coisas, né? Seja forte, persista, né? Uma série de comportamentos masculinos que ela, dentro da vivência dela, ela botou a armadura, né? Tanto que hoje ela tem fibromialgia, enfim, a mística. E a misticidade dela não desenvolveu, então ela acabou ficando, né, dentro daquela armadura e tentando controlar ao máximo as emoções, né? O sentir, né? O sentir. Nada ela tá de bruxinha surgiu Não, ali. ela é uma super bruxa, na verdade. Mas ela luta contra, né? Aquele momento. Mas quando ela abre essa véu, é tiro certo. Né? E é quando ela flui melhor. Né? Então, agora que ela está nessa fase, já passou dos 65, e nós estamos trabalhando juntas algumas coisas dentro dela, ela está melhorando muito. Muito, 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 né? Dentro diz, mãe, precisa trabalhar, tu precisa acreditar no que tu vê, no que tu... E tu precisa... Isso tá permitido sentir, tá permitido vivenciar. Né? Então, nesse contexto de nós que fomos criados isso, como que hoje, nessa vida que a gente leva, a gente consegue, no nosso dia a dia, trabalhar a nossa feminilidade? Essa é a questão, porque nós viemos criadas nesse contexto, né? Se queimou a lâmpada, tem um homem do lado, não, tu troca, não espera. Tu é o Carlão, dane-se. Isso, exato. Tipo isso. Então, a gente foi criada assim. Eu sempre fui assim. Sempre foi eu assim. matava barato, eu dividia apartamento com 4 amigas na faculdade, e elas morrendo de medo de barato. Falei, deixa de ser fracotes, eu vou matar essa barata. Eu matava, eu fazia. Mas eu acho que esse comportamento, ele está muito relacionado com as dores das mulheres que vieram antes de nós. Exato. E muito importante a gente visualizar que... Eu acho que, antes, assim, a gente está começando o episódio aqui, e eu espero que as mulheres que estão nos assistindo, elas consigam vir nos escutar sem preconceito. Exato. Sem armadura. Sem armadura. Porque acontece muito assim, então agora elas estão falando que, né, eu tenho que ser a esposa, a querida, não sei o quê, falar baixinho, ser meiga, ou parar de trabalhar, parar minha vida para ter filhos, e nada disso. Assim, a ideia é que a gente consiga ter uma feminilidade moderna, uma feminilidade contemporânea, onde a gente é capaz, sim, de decidir o que a gente faz com o nosso corpo, inclusive a maternidade, e, ao mesmo tempo, de nutrir os nossos sonhos, os nossos projetos, de uma forma equilibrada. E, principalmente, entendendo que a energia masculina, o homem, faz parte do nosso universo. Porque, às vezes, a gente quer excluir o homem. E a gente quer ser o homem, a mulher e a porra toda, né? Exato. Então, esse processo todo, eu lembro nitidamente, a minha avó, ela era casada com um militar, né? E ela foi muito traída. O meu avô trazia muita doença sexualmente transmissível para casa. Ele ia em cabaré, que nem diziam antigamente. Ia nos cabarés e trazia doença para casa. E a minha avó sempre foi muito traída. E a minha avó sempre disse para mim... Até hoje, ela fala isso para mim ainda um pouco delirante, que ela fala assim... Filha, não vai casar para sofrer nas mãos de homem. Não vai sofrer na mão de homem. O trauma dela. E ela não ficou com ele. Sofrer. Sim, eles separaram, depois viraram grandes amigos, cada um tinha seus namorados, inclusive foram bem moderninhos, tá? Mas o processo todo deles foi de muita traição, de que a mulher tinha que ficar em casa, né? E que o homem não respeitava o trabalho da mulher em casa, inclusive não valorizava, né? O fato dela ser dona de casa, que é um trabalho também. E, enfim, esse processo todo, essas dores todas de traição, fazem com que as mulheres da nossa família criem uma armadura e queiram nos prevenir disso, porque nós viemos, agora as meninas têm que estudar inglês, têm que estudar tudo, fazer tudo. E, principalmente, deu 15 anos, menstruou, bora tomar a pílula anticoncepcional. E daí começa o grande problema, né, Dani? Exatamente. Essa porque a castração das ideias. A castração da criatividade, a castração de você se sentir você mesma. Eu lembro de mim, com 15 anos, comecei a tomar pílula anticoncepcional, parei com 25. Foi quando eu tive uma dor muito grande, eu fui parar no hospital. Falei, tô com apendicite? Socorro? O que está acontecendo comigo? Eu estava ovulando pela primeira vez, eu não sabia o que era isso. Com 25 anos. Depois de 10 anos tomando pílula.
E isso é normal, né, gente? Eu acho que todo mundo vai se identificar aí, todo mundo, a maioria das mulheres começa a tomar pílula muito cedo. E até tem a questão da pílula, que é uma coisa que eu falo bastante no meu consultório. A gente não tá aqui para dizer o que a pessoa tem que fazer ou não fazer, né? É importante que a gente saiba isso, mas a gente tá aqui para elucidar situações e dentro do pensamento dela, do autoconhecimento dela, ela faz a melhor escolha. Exato. Tem muitas pessoas que começaram a tomar pílula e eu pergunto, tá, por que tu usa anticoncepcional? Qual é a razão que hoje faz você usar? Pois é, eu tomava, aí fiquei tomando. Às vezes tem assim, tô tomando, para evitar a gestação. Eu já falo, se é para evitar a gestação, eu acho que não é o melhor alternativa. Se tem uma patologia associada, porque o anticoncepcional foi criado para patologias, né? Foi criado, é um remédio para usar em determinadas patologias. Quais patologias? Onde se faz necessário o uso em determinadas situações de começo de endometriose, de algumas coisas. Que, claro, a gente sabe que na nutrição a gente pode trabalhar de muitas formas. Mas a gente sabe a função do anticoncepcional quando a indústria foi para remédio, né? É um remédio. Não, eu também sou totalmente contra o uso de anticoncepcional em mulheres, né? Mas você sabe, Dani, como surgiram os anticoncepcionais? Você sabe por que surgiram? Não era para tratar a endometriose. Não, então foi tratado por uma castração. Na verdade era controle de natalidade, Exato. né? É bem bonita essa palavra. Porém, era para tratar o controle de natalidade nas periferias para as pessoas mais pobres. Então, era um controle de natalidade que veio junto com, inclusive, na época ali, o surgimento, acho que se chama Margaret Sanger, a mulher criadora dos anticoncepcionais, mas quem conseguiu executar o projeto dela foi o marido dela, porque ele tinha grana, ele era um cara do petróleo, assim. E eles conseguiram colocar em andamento, né? Isso. Então, testaram principalmente em pessoas, em famílias muito em famílias muito pobres e tal, em diversas regiões aí do mundo. E isso veio, enfim, até hoje funciona, né? Mas a gente sabe que existem muitos impactos que são negligenciados no uso dos anticoncepcionais. E, realmente, eu prezo profundamente pela liberdade de todas as mulheres para que elas possam escolher o método contraceptivo que elas queiram e, principalmente, que os homens também façam parte dessa escolha, porque concepção é feito por dois e contracepção também deve ser feito. Exato. Então, às vezes, a gente acha a mulher que tem que escolher. Cara, às vezes a mulher escolhe para agradar o homem. Uhum. Ela usa anticoncepcional para que o homem não tenha que usar uma camisinha. E qual o valor que ela dá para o prazer dela, para o corpo dela, a ponto de ela se castrar, ela ficar, muitas vezes, sem muco vaginal, ressecada, sem prazer, sem chegar ao orgasmo, para conseguir agradar o fulaninho, porque o fulaninho não quer usar camisinha. Ou então, e toda a consequência hormonal, bioquímica que isso acontece dentro do corpo da mulher, né? Se for falar. E também emocional. Porque a gente sabe que processo criativo tem ligado com a intuição, que tem ligado com o ciclo hormonal, que tem ligado com uma série de coisas que faz essa feminilidade aflorar. Uhum. Né? Então, é muito difícil você se sentir as suas fases, né? A gente tem as fases do ciclo da mulher. Quando você faz o uso de anticoncepcional, é difícil. É difícil você conseguir entender que aquele é o momento que você está ali na fase mais criativa, pós-menstruação, onde você consegue fechar negócios, fazer grandes projetos, você sabe? E você não tem esse momento. Essa é uma apatia. Eu chamo, né? Uma apatia. E é muito dolorido a gente escutar, e eu acredito que também escute no consultório, às vezes no primeiro momento, até a gente trabalhar certos processos. Eu odeio menstruar. Uhum. Não, a primeira coisa que eu pergunto, qual é a data da tua última menstruação? Não sei, nem sei. Tipo assim, a pessoa nem olha pra isso. Mas agora você estava falando da endometriose. Sabe, Dani, que existem muitas mulheres que têm endometriose a vida inteira, só que usam anticoncepcional a vida inteira. E o anticoncepcional, ele funciona como se fosse omeprazol para quem tem um problema de estômago. Exato. Simplesmente mascara o problema, não trata o problema. Como a maior parte dos medicamentos. Então, assim, o anticoncepcional não é um tratamento para endometriose, ele é um tratamento, um método contraceptivo. O tratamento para endometriose são outros, sim, que os médicos aplicam, né, e junto, claro, associado com dietoterapia. Mas o ponto é que sempre existe uma desculpa para a gente relevar o uso de anticoncepcionais hormonais e não pensar que anticoncepcionais hormonais aumentam o risco de câncer para as mulheres. Trombose, absorção de nutrientes. E existem grandes incidências de depressão e ansiedade para mulheres que usam
anticoncepcionais hormonais. Hoje, ainda bem que muito da medicina já vem trabalhando dentro dessa linha, né? De uma medicina mais integrativa, de tentar lidar de uma outra forma com essas situações e vem melhorando muito isso daí. Mas eu acho que cabe a cada um a autorresponsabilidade da escolha e do discernimento, né? De saber, olha, tá. E eu acho que nós, como pela forma como a gente trabalha, de questionar e dizer, olha, o que está acontecendo é isso no teu corpo, é tua escolha. Se for escolha da pessoa dentro daquilo, ok. Né? Mas é importante que a gente elucide os motivos do que está acontecendo. Né? A gente sabe que isso faz bastante diferença dentro de despertar essa questão da feminilidade, né? De entender, eu sempre falo, faz as pazes com o seu ciclo. Ai, Dani, eu sofro muito de cólica, mas é porque alguma coisa está acontecendo para te sofrer muito. O anticoncepcional vai mascarar um sintoma quando toma um remédio para dor de cabeça. Qual é a causa? Qual que é a origem da dor de cabeça? Qual que é a origem da dor da menstruação? E outra, né, Dani? Em muitos momentos, as mulheres não querem sentir nada. Porque, assim, se você quer ter a tua feminilidade, você vai ter que também abraçar o teu desequilíbrio. Porque as mulheres, elas são desequilibradas por natureza. As mulheres, elas oscilam. Nós somos realmente cíclicas, né? Isso. Então, muitas mulheres, elas sentem medo quando elas se deparam com uma crise de choro. As mulheres pensam, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, estou em depressão. O julgamento, né? O auto-julgamento. Exato, porque nós, mulheres, eu fico... Às vezes eu fico impressionada como as mulheres têm medo de chorar, vergonha de chorar. E chorar é uma boa forma de não colapsar. É uma boa forma de você simplesmente expressar o que você está sentindo. E chorar não quer dizer que você está em depressão ou que você, meu Deus, acabou o mundo. Chorar é natural. É um processo natural. Mas essa questão da emoção, né, de não querer sentir, é muito masculina, é muito racional, né? A gente vai lá dividir. A mulher é muito mais emotiva, emocional, o homem é muito mais racional. Tanto que quando a gente pensa em resultados, o homem vai à caça do resultado. Qual que é a sinergia da mulher para ela obter o resultado? Ela cocria a energia e o resultado vem. É muito menos esforço. No sentido de mulher é assim. Então, ela cocria a energia e o resultado vem quando você está com essa conexão do seu feminino bem apurado. O homem vai à caça. Esses são princípios diferentes, né? E eu sempre falo em todas as minhas falas que sentir é um superpoder. Sentir o bom e sentir o ruim é um superpoder. E é através daquilo que tu começa a entender as suas situações. Eu lembro que eu estava numa conversa com um psicólogo um dia e falei assim, eu não sei se é triste. Eu estava numa semana assim, meu Deus, né? Aquela semana... até agora tive uma outra semana antes do último eclipse que também foi assim, né? Acho que todo mundo sentiu um pouco a semana, eu senti muito por várias logísticas. E ele falou assim, o teu sentimento de tristeza, ele está relacionado a uma situação. Então é essa situação que a gente vai ter que resolver. É isso aqui. Que bom que tu está sentindo a tristeza. Né? É que é difícil a gente acolher o sentimento que a gente acolher o bom, né? A alegria, a felicidade, mas acolher o sentimento que é diferente do bom, não digo que é ruim, eu digo que é diferente do bom. Porque não existe sentimento ruim. Tudo que é desafiador, né? Tudo que te causa dor, realmente dor, assim. Porque a gente, em muitos momentos, hoje, na modernidade líquida em que a gente vive, a gente não quer conviver com a dor. Homens e mulheres, não só as mulheres. Mas existe um processo muito importante em você se deparar com as suas emoções e você usar elas a teu favor. E esse momento é um momento reflexível de interiorização, que muitas mulheres se sentem desconfortáveis por estarem num modo operandi robotizado. Então, a mulher, ela tá tão robotizada desde os 15 anos. Vamos lá, vamos contar uma historinha de uma menina que desde os 15 anos tomava anticoncepcional, tem 25, tá no modo operandi de se formou, entrou no mercado de trabalho, quer produtividade. Se ela resolve parar de tomar anticoncepcional, vai acontecer uma coisa muito desafiadora para ela, que ela vai começar a oscilar, que ela não oscilava. Ela vai começar a oscilar, ela vai começar... Ter altos e baixos, né? A ter altos e baixos de energia. De repente, ela tá super energética, de repente, ela quer ficar só na dela. Ela vai chorar mais. Mas, ao mesmo tempo, ela vai sentir mais prazer e mais libido. Então... E ela vai reger melhor, ela vai ter mais ideias, vai ser mais criativa, vai ter mais pulso de realização, porque as fases do ciclo vai passar por aquela super fase, não estimular isso. Mas esse é um processo desafiador, porque quando você se depara com isso, te dá medo.
Cara, como é que eu vou lidar com isso? Meu Deus, tô toda molhada, o que tá acontecendo? Cara, isso aconteceu comigo? Meu Deus do céu, o que eu fiz xixi na calça? O que tá acontecendo? Não, Ovulação. tô ovulando. Tipo assim, Sim. não, eu ir pro hospital, eu saí envergonhada. Fiz um exame de, sei lá, tomografia, porque eu Alguma achei que tava com pereba, alguma apendicite. coisa. E era ovulando, Ovulação. daí A o dor do médico meio, falou né? assim, fica tranquila, é só dor do meio, você tá ovulando e tal. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu com 25 anos não sabia o que era isso ainda. Aham. Isso. E é um processo de autoconhecimento, né? E daí tu me perguntou, como é que tu lida com isso? Eu acho que eu lido com a feminilidade das mulheres dentro da minha prática clínica como eu lido com a minha. Então, a gente conversa muito sobre ciclo menstrual, sobre tudo, principalmente sobre o relacionamento, porque a mulher, ela tem essa questão da estética, tem essa Sim. questão da beleza. A mulher é a própria beleza. A mulher precisa disso. E não estou falando só do corpo, assim, né? A mulher, ela precisa que o ambiente esteja belo, porque quando a gente está num ambiente agradável, a nossa mente se organiza. Se a gente está num ambiente poluído, barulhento, tudo escuro, a iluminação tá ruim e tal, o dia não flui. Porque a gente tem essa necessidade de beleza, diferente do homem que precisa de funcionalidade. Então, para o homem, tudo bem, tá tudo lá branco, preto e branco, tá? Para a mulher, não. A mulher é estampa, é tecido, é textura, é outras coisas. E, assim, é inegável. Se a gente for entrar em contato com o nosso coração, é isso que bate. Por mais que a gente esteja no momento prática, Às assim, vezes tenta bloquear isso, né, também. exato. Eu já fui Fica a mais pessoa que estava no modo mais guerreira possível, tipo, trabalhando horas e horas. Trabalhei de representante por muitos anos, né, na indústria de suplementos, de UTI, de hospitalar. Então, eu viajava o estado inteiro. Era ponte aérea, era carro, dirigindo, Meta. tipo, caminhoneiro. E eu sempre passei por um momento bastante prática na minha vida. Prática mesmo. E eu realmente, eu não sentia, nem cansaço eu sentia. Sim, tava no modo automático, né? Eu tava totalmente. Produção. E assim, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito conectada com o meu propósito, assim, de missão. Muita gente me falava assim, que você não é nutricionista, você é representante e tal. E daí eu falava assim, olha só, eu não sou só nutricionista, eu sou uma pessoa que eu tô levando adiante uma informação muito importante para a vida de outras pessoas que vêm depois dessa cadeia. Então, onde a gente está, o nosso propósito está. Não interessa Sim, onde é seja. verdade. E ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu estava num processo executiva, literalmente. Né? Quando você trabalha numa multinacional, que você tem todo um processo dentro, assim, uma empresa grande, né? Você é executora, você é executiva. E a gente vê as mulheres hoje nas multinacionais, nas empresas, as CEOs das empresas, nesse modo operandi executiva, que é muito importante, porque é o equilíbrio, é a missão. Porque a mulher, ela está sempre conectada com a missão. Às vezes, ela está executora na missão. E ela sente isso no coração. É igual uma mulher que sai de casa, deixa os filhos, mas ela sabe que ela vai ajudar outras pessoas na rua, no trabalho. Então, ela está na missão. E eu acho que esse é o processo da gente entender que a gente tem que ter uma missão, a gente tem que ter uma entrega para o mundo, um serviço. A gente não veio só para se embelezar e ser maravilhosa dentro de casa. Não, a gente não veio para isso. A gente veio para se embelezar, ser maravilhosa dentro de casa e fora de casa e entregar para o mundo. Né? Eu acho que isso é para todo ser humano, para homem, para mulher. E esse processo faz com que você lembre que, enquanto você não entregar para você mesma, enquanto você não olhar para você, para os teus ciclos, para os teus superpoderes, que são essas oscilações, esses momentos de altos e baixos, né? De você entender, ler o teu ciclo. Não, essa semana eu preciso me recolher. Sim. Essa semana, cara, essa semana eu tô foda, vou fazer tudo, vou acumular todas as reuniões aqui porque eu tô no auge, vamos lá. Então, quando você consegue fazer essa modulação e se alinhar com isso, você consegue entregar a tua missão para fora e se relacionar bem contigo mesma, com o teu interior e com o teu microciclo ali, né? Que é a tua família. Eu falo que essa é pra gente, uma das características pra gente tentar trabalhar isso dentro da gente é o estado vigilante, né? A gente ter aquele momento, seja qual momento que você escolhe do seu dia, ou começo, ou meio, ou fim do dia, de você fazer 10 minutos que seja, né? O minuto que tu tiver, de fazer uma análise do que foi o seu dia e como que como tu
fez a regência, orquestrou as tuas situações emocionais, porque quando tu começa a botar atenção nas tuas emoções, tu começa a entender, eu estava assim porque eu senti isso, por isso eu estava assim, e tu começa a entender mais desse poder que eu falo, que é o sentir, que é a mulher, né, dessa conexão que tu falou com o coração. Eu estava até essa semana, no final de semana, estava fazendo um texto e falei na rede social, a gente acha que o cérebro manda tudo, mas quem manda, na verdade, é o coração, né? Sempre. E sempre é isso. Então, somos seres emotivos. Somos seres emocionais. Então, entender isso é muito importante e você conseguir ser estado vigilante, tu começa a dizer, opa, peraí, tô entrando muito no modo automático, tô ficando muito preto e branco, muito cinza, né? Tá faltando esses raios de cores dentro do meu dia, né? E tô falando isso de várias formas, e tu pode trabalhar isso de várias formas. A gente começa a entender, tá, peraí, onde é que eu tô aqui ficando muito desse jeito. Independente da profissão que você tenha, né? Independente da missão que você tem, independente de como você faz o seu dia, é importante que você trabalhe isso como mulher, né? Com você entender isso como mulher dentro da sua rotina, né? Colocar esse estado vigilante de, tá, peraí, vou ter um minuto aqui para mim, vou fazer as minhas... Porque, assim, uma coisa é tu fazer de manhã, eu sempre falo, uma coisa é tu fazer de manhã o shot matinal, fazer a tua meditação automático. Outra coisa é tu fazer com o poder da presença. E isso só consegue estar se você está vigilante de você mesmo, né? Eu acho que isso é o grande lance. E você me falando isso, sabe, Dani, eu lembro do poder que existe para todas as mulheres do silêncio. Porque muitas de nós, hoje, têm medo do silêncio. Porque tem medo de se escutar e perceber que o que vai ouvir não é o que esperava. Não vai gostar. Pode ser. Porque a gente vive num mundo muito ruidoso. Então, se alguém aqui que está nos assistindo tem filhos, deve estar ouvindo uma barulhada dentro de casa, é as crianças, né? É o marido, é o trabalho, é o celular. Então, hoje as mulheres não assistem mais novela, mas elas se pegam aqui, perdendo muito tempo com referências de tudo que é coisa, com expectativas, com várias coisas. Então, todo esse ruído externo não te torna apta a escutar a você mesma. A escuta interna, né? E eu acho que esse foi um processo profundo de cura que eu vivenciei. Muita gente me falava assim, você vai gostar de yoga, tal, porque eu sempre fiz balé, dança, tal, né? E eu tenho uma flexibilidade boa. Eu falava, legal, mas yoga meio parado, eu gosto de dança, tal, né? Vamos ver. Mas saindo de um relacionamento tóxico, né? Eu tive 2 relacionamentos tóxicos bem fortes, abusivos, assim. Os outros foram levemente tóxicos. 2 fortes do resto, levemente. 2 hards. 2 seu PhD. E saindo desse relacionamento, eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo de sair de casa, né? Foi um relacionamento que foi um final bem difícil, assim mesmo, né? Do limite que uma mulher pode vivenciar. Não foi tão limite, porque eu tô viva aqui pra contar a história, então não foi um limite, né? Não ultrapassou o limite. Não ultrapassou, mas foi quase lá. Então, naquele momento eu tava com muito medo. E daí uma amiga me falou assim, Ari, de repente vai fazer uma aula de yoga, tem uma escola de yoga aí perto da tua casa. E eu lembro que foi um desafio pra mim ir até a escola de yoga. Lá. Porque eu tava com medo de pegar o carro e sair de casa. Eu fiquei 1 mês sem sair. E daí eu fui, naquele dia, só tinha eu de aluna. Olha só. Que coincidência. A professora falou, tua primeira aula, entra. Hoje só vai ter tu, eu acho. Porque era um dia meio chuvoso, meio ruim, ninguém apareceu. E foi especial pra mim. Foi especialmente pra mim. Foi uma aula de Hatha Yoga. Só que eu respirei tanto, eu fiquei tanto tempo só escutando a minha respiração, silêncio, que eu desabei no choro no final. Assim, no Shavasana, Shavasana é ficar deitado, né? Ficar deitadinho assim. E eu desabei no choro, assim. Eu falei, meu Deus, como eu tava precisando disso. Meu corpo e minha mente estavam precisando disso, desse silêncio, né? E é da natureza feminina necessitar do isolamento. Necessitar dos momentos de silêncio, de retiro. Retiro. Eu sou muito, assim, eu sou super comunicativa, eu gosto, né, de me comunicar, de conversar, de estar aqui contigo, tá? Eu não sou uma pessoa tímida. Entro num grupo de gente que eu não conheço, eu faço amizade. Mas... gosto do silêncio. Assim que eu saio de uma interação social, eu preciso ficar na minha, porque eu fico muito cansada. E doação de energia, né? Muitas mulheres têm isso. Só que a gente no flow maluco, a gente não dá esse pause. E essa falta de pause leva a
aparece a mulher lá no consultório falando assim, ai, meu Deus do céu, eu tô exausta, Ariela, eu tô exausta, socorro, eu não consigo mais, eu não dou conta. Não tenho energia pra nada. Eu tô à beira de um surto. Isso, exato. Essa questão, eu sempre falo, se você não consegue conviver com o seu próprio silêncio, você vai viver nos barulhos alheios, que às vezes conotam a tua vida, que não é o seu silêncio. É no silêncio que a gente cocria, é no silêncio que a gente cria, é no silêncio que a gente constrói, é no silêncio que a gente cura, é no silêncio que a gente faz muitas coisas. Hoje mesmo eu vim de uma semana de viagem, de muita interação social, muitos eventos, 3 eventos e tal, e hoje eu tô offline da rede social. Porque eu precisava cultivar, por mais que eu esteja ali só postando uma coisa minha, cada vez que eu faço um post, eu abro um campo energético gigante. Todo mundo vem, comenta, interage. Então, esse exercício do silêncio, que normalmente eu faço uma vez por semana, normalmente, né, porque a gente usa muito a rede social, trabalha com isso, é um momento que eu escrevi 2 projetos hoje, diante de tudo, né, dentro dessa. Então, porque a gente precisa ter isso, sem ter o medo do que vai vir. Passei ali um momento de manhã, dando uma limpeza de várias coisas, assim, ou mexi num lodo, né? A gente mexe nisso, mexe com a gente, mas é importante porque a gente tem, para quem consiga renovar. Eu sempre falo, para te caber algo novo, tem que ter espaço. Tem que limpar as gavetinhas. Tem que limpar as gavetinhas. E quando é que tu vai fazer isso? Em silêncio. No teu silêncio, né? Então, as mulheres terem esse momento, e eu sempre falo, né, mesmo para as que são mães, para que têm filhos, né? Uma cliente minha tem gêmeos, né? São 2 pequenos. Tira um momento, que seja, que tu consegue deixá-los com o pai. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Cara, né? e como e é dá importante, essa liberdade, né? E como é importante ter esse momento, né? Como é importante ter uma rede de apoio. Exato. E às vezes, eu já fui essa pessoa. Olha só, eu já fui essa pessoa que eu cogitei não ter filhos. Tudo bem, eu acho que cada uma escolhe. Mas o fato não foi... o mais desafiador não foi nem cogitar não ter filhos. Foi cogitar eu adotar uma criança sozinha. Aí várias amigas minhas me olharam e falaram assim, amiga, não faz isso. Não vai dar. Você não sabe o que você está falando, vira essa boca pra lá, não fala isso 2 vezes, que não é fácil. Então, é muito desafiador, às vezes, a gente pensar que dá conta de tudo. Porque a gente não foi feita para dar conta de tudo. E ao mesmo tempo, é muito libertador você saber que você não dá conta de tudo e tá tudo bem. Né? Isso é libertador, Total. Isso é uma leveza, é um peso que tu tira. Assim, não, eu não tô dando. Essa semana eu não vou dar conta disso daqui, tá tudo bem. Tira, né? da lista, bota pra semana que vem, reagenda. Vai reagendo, vai tentando organizar dessa forma, porque isso traz leveza, né? E quando a gente tá muito conectado com o nosso feminino, a gente entende que fazer isso tá tudo bem, e a gente se livra do maior julgamento e o pior de todos, que é o auto-julgamento. Né? Onde a gente fica se julgando o tempo inteiro, mas será? Eu tenho que ser produtiva, eu tenho que ser. Não tem que ser nada. Né? A produtividade tem sido uma grande escravização para a mulher, né? Porque e daí a gente volta naquele ponto que a gente estava falando, que é de, o quanto a liberdade sexual, essa liberdade, tipo assim, antigamente a mulher tinha que casar virgem, né? Isso era totalmente retrógrado, mas não, quem quiser, não que eu esteja julgando quem quiser casar virgem, pode casar virgem também, mas eu não vou casar virgem e tá tudo bem também. Tudo bem. Mas, enfim, antigamente tinha esse pensamento que, ao meu ver, está totalmente ultrapassado em relação a hoje. Mas, ao mesmo tempo, hoje existe o pensamento de que, eu vou transar com quem eu quiser, eu sou livre para transar com quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. E quando você olha para você, para dentro de você, esse com quem eu quiser, na verdade, não é o que você quer. Até porque na relação sexual, o homem e a mulher têm papéis diferentes, né? No sentido de recebimento e doação. Total. Né? De energia, a gente sabe qual é a diferença. Por mais que tenha esse pensamento, que é um pensamento que existe, né? É diferente o sentir de cada um. Total, tanto é tão diferente, Dani, que se a gente for olhar o órgão reprodutivo biologicamente da mulher e do homem, Sim. O da mulher, por onde você urina é um lugar, por onde você recebe na penetração é um lugar, e por onde você tem prazer é outro lugar. Exatamente. O homem é tudo no mesmo lugar. Ou seja, o homem é funcionalidade, a mulher é alta complexidade. Exatamente. E é por isso que às vezes a gente reduz melhore sua libido aqui, maca peruana. Melhore sua libido com não sei o quê, testosterona, não sei o quê. Não, gente, libido é uma questão de autoconhecimento.
É uma questão de É uma exercício. construção, é. Você tem que se tocar, você tem que ter muito orgasmo com você mesma para poder ter um orgasmo com alguém. Exatamente. Porque é muito íntimo. Pra entender como é que funciona E aquilo a ali. mulher tem orgasmo na cabeça, na Exatamente. mente. Então, assim, se a tua mente está cheia de pendência na tua agenda, cheia de preocupação com teu filho, ou com teu trabalho, ou com teu projeto, ou com não sei o quê, A libido ou vai tu tá ali na cama com um cara que não vale a pena, sinto muito, você não vai gozar. Ou você vai ter um orgasmo altamente robotizado, tipo assim, mecânico, né? Igual daqueles filmes que você vê, mas não é o que você gostaria de ter. Não, é o orgasmo em si, né? É aquele de prazer, né? No sentido de prazer no sentido amplo da palavra. Né? No sentido amplo da palavra. Nesse processo de estudo da feminilidade, inclusive, Dani, eu mergulhei profundamente no estudo do Tantra. E muitas pessoas, quando se fala nisso, pensam naquela coisa do Tantra realmente sexo, chegar ao orgasmo tal, mas não tem nada a ver com isso. O Tantra é um processo de você entender o teu estilo de vida de uma forma tântrica, que é com essa presença que a gente tanto fala. Isso. É você estar presente na hora que você come, é você comer tantricamente, né? Você ser um tântrico, né? Lá no mundo oriental, é você ter essa visão demorada para as coisas. Poder você da presença. Conseguir desfrutar de cada coisa. Então, quando uma mulher desfruta, ela consegue desfrutar do seu momento, uma pausa no meio do trabalho. Ela consegue desfrutar dessa conversa que ela tá tendo com uma amiga. Ela consegue desfrutar até do momento estressante que ela tá tendo, pensando assim, pô, tô ferrada mesmo, cara. Não, mas amanhã eu vou resolver tudo isso aqui. Então você consegue observar como um observador e não como uma pessoa que tá ali recebendo, né, toda a interação. Então, essa visão tântrica, ela me trouxe muito isso, sabe? Ao longo do meu processo assim, de autoconhecimento, de autodescoberta, foi de entender que se tornar um observador é muito importante. Porque se tem uma voz que fala aqui na minha cabeça, não sou eu. Existe um eu aqui atrás me observando e existe eu aqui tomando as decisões. E se existe a voz, a gente precisa ouvir. Exato. A gente não pode ignorar a voz. Né? Que a gente chama que é a voz do intuitiva, que é a voz do subconsciente, que é a voz, enfim, do inconsciente, a voz do ancestral. É a voz... chamem do que quiser, essa voz existe. Na cabeça das mulheres existe muito presente. Quando a gente está aberto a esse campo, a gente consegue entender muitas coisas. E eu acho que também faz parte da forma como a gente trabalha para acolher outras mulheres, né? E fazer elas despertarem também. Porque isso está em todo mundo, né, Ari? Está em todo mundo. Isso está em todo mundo. Né? O inconsciente nosso é muito forte. Ele cocria muita coisa. Não é à toa que você pensa muito numa coisa e ela aparece. Não é à toa que você pensa muito numa realidade e ela aparece. Né? E o que eu falo muito, a gente escuta muita história de relacionamento no consultório, né? Porque faz parte de saber, né? Por que está se alimentando como está se alimentando, que tem alguma coisa ao redor. Quando a mulher vai muito à caça, que não é um papel muito dela, ela afasta muito o homem, porque bate dois caçadores e não dá match, né? Quando a mulher ela se volta para dentro dela, trabalha a espiritualidade, trabalha a sua força feminina, vem, naturalmente surge. Não precisa fazer esforço. E para qualquer mulher. É uma coisa natural, claro, né? Dando um exemplo. Então, isso que funciona muito mais nessa energia. E eu lembro que tu estava falando ali da questão da sexualidade da mulher, né? Eu atendi esse tempo uma pessoa de 40 anos, e desde que ela se separou com 26 anos, ela nunca mais tinha tido nenhum tipo... Porque foi traumático, né? Foi um relacionamento abusivo, traumático. Ela não se relacionou mais com ninguém e nem com ela mesma. E daí, numa das conversas, acho na segunda, terceira consulta, quando ela abriu essa porta para eu permear, né, que eu já tinha anotado como isso, eu falei, cara, tu pode se relacionar contigo mesma. O prazer tá aí contigo. Compra agora o vibrador. Agora, exatamente, foi o que eu falei para ela. Compra agora um vibrador e vai para casa. Eu queria poder estar com a mensagem que ela me mandou, fazem 6 meses isso, e ela tá namorando agora. Realmente ela co-criou aquelas de entender e de se libertar dessa situação, né? E como foi importante, até de uma outra amiga que eu falei, amiga, como assim tu não tem um vibrador, amiga? Como assim? Não tem. Eu vou te dizer que eu já tive, mas eu não gosto mais porque é muito rápido, sabe? Tipo, pá, acabou. Enfim. Pra mim é muito rápido. Daí eu acabei não curtindo hoje, porque, enfim, eu tô num relacionamento. Eu acho que hoje o relacionamento que eu tenho não cabe, mas já coube. Sim, e foi válido, foi top. Vale. Eu acho que é o momento de cada um. Quanto mais a gente se descobre, menos a gente precisa.
né? Quanto mais a gente está numa situação, a gente consegue se resolver das mais diversas formas. Sim. Né? Esse autoconhecimento é o que eu falo, é o superpoder que a gente tem. Mas que às vezes é uma porta de tu conseguir liberar uma energia tão forte que está ali presa. Que é Sim. realizadora de várias energia, coisas, né? E no Porque Tantra, mulher... e no Tantra a gente fala muito disso, né? Eu estudei muito Tantra. Que essa energia sexual, por mais que tu não a use para estar no sexo, tu pode canalizar ela para qualquer setor da tua vida. Para o trabalho, para o teu autodesenvolvimento, para eu criar um projeto. Tu pode, essa energia, mas ela tem que existir. E ela tem que estar circulando, né? O mais legal do Tantra é que, tipo, a mulher se dá muito bem, o homem se dá muito mal, tadinho, não, tô brincando. Mas, assim, eles falam o quanto o homem precisa segurar o orgasmo e não liberar a ejaculação, porque a mulher, por mais que ela tenha orgasmo, ela não perde energia, porque ela é receptiva. O homem, quando ele tem o orgasmo, ele perde, ele despeja a energia. E ele fica exausto, né? E cansado. A mulher, quanto mais orgasmo ela tem, mais energia ela tem. Então, ela é uma espiral ascendente. Quanto mais ela tem, mais ela faz. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque daí a mulherada fica pensando assim, então vou transar doidado agora, né, e tal. Mas assim, com quem que você vai se relacionar? A troca de energia faz toda a diferença. Esse é o ponto, né, Dani? Porque assim, se a gente for parar pra pensar, inclusive no livro lá do Tantra fala muito que quando você tem uma relação sexual com alguém, a energia dessa pessoa fica até 6 meses dentro do teu corpo. Então, 6 meses metabolizando frustrações, agressividade, tudo que possa acontecer de ruim dentro daquela pessoa. E o de bom também. Sim, exato. Em iguais proporções. Então, a gente tem que saber escolher muito quem vai ultrapassar essa barreira que é da energia sexual, assim, que é tão poderosa. E, às vezes, a gente pensa que a energia sexual é só a sexualidade, mas é a energia criativa, como a gente estava falando, de você ter ideias, de você estar disposta para iniciar projetos, para colocar em ação as coisas, para você ter a tua psique equilibrada. Então, quando você recebe alguém, você tem uma relação com alguém que está num processo desequilibrado, você vai, inevitavelmente, receber esse desequilíbrio. Basta fazer uma autoanálise aí das suas relações, da forma como, enfim, quem está acontecendo na sua vida, o que acontece no depois, né? Logo depois que acaba a transa, como é que você está, o que você está se sentindo naquela semana, que é onde tem a energia mais forte. Você ficou bem, você ficou mal, você ficou... O que aconteceu naquilo ali? Instável, insegura, se sentindo frustrada, não acolhida ou rejeitada. Pode rolar. E é bem importante ter isso. Isso faz parte da feminilidade. Esse sentir é diferente, não tem como. E tu sabe, Dani, que pensando nessa palavra feminilidade, ela mostra muito o quanto a gente vai processando as coisas de uma forma mais lenta, sabe? Então a mulher, por isso que rola muito assim, o homem falou uma coisa, resolveu, tá resolvido, papum. A mulher não. Falou uma coisa, ela começou a fazer um negócio, ela fica ideando aquilo. Ela fica metabolizando. Fazendo downloading, eu falo. Downloading. A mulher, ela faz as coisas num ritmo totalmente dela, muito diferente do homem. Então esse tempo, esse ritmo que o homem tem e o que a mulher tem é um tempo diferente. E muitas vezes esse tempo ele é complementar. E às vezes a gente pensa, não, porque o homem é tão diferente de mim que, cara, não, sem chance de ele me entender, né? Só que não é. Porque o ideal é que a gente consiga mostrar para o homem o valor do que é a feminilidade e, da mesma forma, mostrar para a mulher o valor da masculinidade do homem. Né? Então, o homem tem muitas qualidades onde a mulher precisa absorver. Exatamente. Que é entrar em ação. Perfeito. Isso. Que é a ação propriamente dita. A atitude em si, né? Porque a mulher tem muitas ideias, a mulher tem muitos sonhos, tem muitas coisas abertas na mesa. Mas o homem vem, junta tudo e fala, vamos fazer o que com isso? Né? Exato. Então, eu acho que existe essa complementaridade que é muito saudável. E isso que é legal, né? Entender que se complementam, né? E tu aprende muito com essa energia masculina, a energia masculina se aprende muito com a energia feminina, quando há acolhimento de ambas as partes, né? Sabendo que são diferentes, porém complementares. Total. Né? E que nós, mulheres, tanto nós mulheres quanto os homens, a gente tem as duas energias. A gente tem a energia masculina, a gente tem a energia feminina. O grande lance é qual que você vai orquestrar melhor no seu dia de acordo com o que você está vivendo. Né? É importante ter isso. Porque a gente está falando que às vezes as mulheres adoecem por justamente suprimir demais essa energia feminina, né? Por não deixar ela vir, ela sentir essa situação por medo, por
por várias logísticas de vida, né? Porque cada uma tem a sua situação. E também eu acho que uma das coisas que a gente pensa quando a gente fala em feminino e honrar muito essa mulher que habita entre nós, dentro da prática da presença, de estar isso, é justamente entender que nas 24 horas do dia tu consegue, né, botar as tuas pitadas, né, distribuídas ao longo do dia para te fazer essa conexão. Né? Não é uma coisa assim tão difícil quanto tu entrar nesse processo, nesse flow que eu falo, né? Nesse flow das coisas acontecerem. Né? Sabe que eu tenho uma ferramenta que eu uso já há uns 4 anos, assim, que é a Mandala Lunar. Uma ferramenta ótima, mas pode também ser um aplicativo de celular, onde você monitora. Eu uso o Chloe. É um aplicativo gratuito que você consegue monitorar ali, inclusive, apetite por doce, disposição, se está disposto ou não, o teu muco vaginal, enfim, as tuas emoções, se está feliz, triste, oscilante, várias coisas onde você consegue depois ter meio que um mapa das tuas oscilações mensais. Isso é muito interessante. Na Mandala Lunar, é um processo que, para mim, é meio que terapêutico, né? Sim. Porque eu tô ali... podendo pintar, eu faço... A minha primeira mandala era super, assim, slim, bem sequinha e tal. Agora eu já tenho Tudo várias colorida. legendas, já virou um negócio mais complexo, mas a gente vai criando complexidade à medida que a gente vai se conhecendo. Exato. Eu acho muito bonito isso também. É legal ver o teu desenvolvimento, né? O teu Total. autodesenvolvimento. E eu isso tenho é legal. 4 anos. Então eu olho aqueles gosto anos que eu da tava Mandala. bem ferida, assim, sabe? Como que eram as minhas escritas. Então o hábito de escrever é um hábito muito curativo. E de conversar com as amigas, né? Então Isso. a conversa... Essa troca, né? A conversa, a contação de histórias, essa coisa de contar os causos, ela vem lá das nossas avós no fogão a lenha, conversando e contando. E antes da fogão a lenha, nas fogueiras. E vamos lá, né? Exato. Que é uma forma de metabolizar as emoções, né? A gente fala de metabolismo, de gordura e tal. É você metabolizar o que você está sentindo, dar nome àquilo. Então, escrevendo, porque é uma conversa consigo mesma também, escrever. Isso tudo são ferramentas que são muito curativas. Mas, na modernidade líquida em que eu vivo hoje, Dani, o que eu faço, assim, na minha rotina? Bem rotina. Eu tenho práticas introspectivas, de meditação, de leitura de manhã. E daí, eu anoto no meu aplicativo do celular como que tá. Como é que tá meu muco, tal. Eu controlo muito meu muco, porque eu não uso método contraceptivo. Já faz 10 anos. E... Inclusive por indicação do meu mastologista, né? Porque eu tenho uma tendência a ter câncer de mama e ele pediu para eu parar, suspender o método contraceptivo hormonal naquela época. E, enfim, daí eu faço esse controle com o aplicativo das minhas emoções, tal, anoto isso e bora pro dia. E daí no final do dia eu tento desacelerar, mas pelo controle do ciclo circadiano, de silenciar ali pelas 9 horas da noite. As luzes da casa são só luzes amarelas, bem baixinhas, tal. E já começa um momento de introspecção também. Como hoje eu sou noiva, né? A gente mora junto e tal. A gente tem esse ritual que é de ter um momento de a gente conversar de manhã e tal, de ter a nossa... E à noite diminuir. Fazer o café da manhã. Aí a gente não almoça junto, ele tá no trabalho também e tal. E daí à noite a gente faz o jantar ali entre 8 e 9 horas da noite. Às 9 horas da noite a gente fica no escurinho, a gente já tá trocando uma ideia, cada um pega o seu livro, Já tá né? Ou vai rolar ali e tal, né? Muito amor. Então é isso, Sim, né? consegue Então organizar. você ter essa rotina... E eu tava escutando esses dias uma arquiteta falando, eu adorei que ela falou. Que ela tava falando que o quarto deve ser um lugar que você sempre queira... Você tem que ter vontade de voltar pro teu quarto. Então, você pode viajar no melhor hotel do mundo, mas você tem que gostar do teu quarto. Porque o quarto, muitas mulheres, principalmente que têm problema na vida conjugal, já são casadas, já têm namorado e tal, e o relacionamento não tá muito bem, às vezes você tem uma luz branca de hospital no quarto, né? Não tem clima. Não tem clima. Então, a pele da mulher, ela fica mais bonita com a luz amarela. Espero que a luz esteja amarela, senão eu tô ferrada. Tipo mas assim, hoje tu fez até Babyliss. fiz a Babyliss aqui pra dar uma iluminada. Mas, tipo assim, a pele da mulher fica mais bonita com a luz amarela. Não é que é à toa que a gente bota a luzinha amarela pra gravar os videozinhos, né? E você se sente num lugar mais aconchegante quando é um lugar que você gosta. Então, assim, é tapete, é iluminação, é almofada. E isso tudo tem a ver com a feminilidade. Porque a mulher gosta de estar em um lugar assim. Na maioria das vezes. Pode ser que ela não esteja nesse momento hoje, mas pode ser que ela esteja desconectada até com ligar para isso, de organizar o seu ambiente. Porque normalmente, se a mulher tá
no momento próspero, se dedicando no trabalho, na vida, na família, com relacionamento, ela também vai olhar para isso. Ela vai querer que a sua casa esteja organizada. Sim. Né? E essa questão de você se sentir confortável no teu quarto, a ponto de você saber que aquele ali é o teu lugar, porque a gente tem o nosso território. Sim. Isso é uma coisa que vale para quem gosta de fazer uma prática de meditação, para quem tem uma religião, gosta de, sei lá, rezar alguma coisa, ter o seu altar. Né? Um lugar onde você consegue fazer o teu momento, que é o teu lugar. É só teu. Tipo, ó, fechou, ninguém entra aqui. Isso. É meu quadradinho. Exato. Que é de você fazer uma oração, você fazer uma meditação, você fazer uma purificação de ambientes. Eu tenho lá meu lugar com os meus cristais e tal, né? Para fazer essa limpeza. E eu acho que esse é um lugar especial para a mulher, que toda mulher tem que ter na sua casa. Eu aprendi isso com uma bruxa velha, minha mãe, que ela sempre teve um altarzinho. E a minha avó também. Então, assim, de você ter um lugar, e dentro da minha casa, assim, a minha mãe é Cláudia de Deus, né? Porém, nada cristã, ela é totalmente... Nem sei. Minha mãe não tem nenhum tipo de crença. Ela acredita nas árvores, essa é a religião dela. Espiritualizada. Então, assim, a minha mãe sempre teve esse momento de silêncio, de espiritualidade. Sempre teve uma conexão muito grande com a música, sabe? Então, a música, às vezes, flui para ela de uma forma... de mantra, estar em silêncio, mantra, né? Umas coisas que ajudam bastante. Exato. Eu também queria essa prática, já faz muito tempo que eu faço essa prática, né? O yoga está presente na minha vida há muito tempo, já há muitos anos, e traz muito essa conexão, né? Como tu falou ali, quando tu teve aquele teu momento da primeira aula, e tu teve aquele despertar e desabou em choro. Em várias práticas do yoga ainda desabo, às vezes, porque mexe demais, né? Tu se escutar, e quando tu se escuta lá numa frase, putz, isso daí bateu e doeu e tá tudo bem, e tu vai lá no Shavasana, que é o deitado, e libera todas as emoções, então é importante. Esses momentos que a gente tem, que às vezes parece assim, nossa, parece conversa de gente, né, mística demais, não tem nada de misticismo, né, tem já muitos até estudos mostrando, né, de mindfulness, que como esse poder do pensamento, ele resolve muitas coisas, o poder da intenção, da oração, chama de intenção, chama de oração, chama de fala interna, chama do que for, mas tem esse momento de silêncio, de conversa interna, né? Isso é super importante, né? Eu também concentro pela rotina de trabalho, né? Antes de começar e ao final do dia, né? De ter tu falou agora a questão de voltar pro quarto, né? Eu cheguei a sonhar com o meu quarto quando eu estava viajando essa semana, que fiquei uma semana fora, sabe? Tipo assim, cara, eu quero sentar lá, quando eu deito, eu olho meus cristais, quando eu olho pro lado tem meu difusor de óleo essencial, tem minha cromoterapia com as minhas luzes, tipo assim, cara, é isso. É isso que eu quero, sabe? Eu não quero quarto de hotel, eu não aguento mais quarto de hotel, sabe? Eu não aguento estar Por mais confortável que seja. Nossa, perfeita, casa perfeita que eu tava. Só que é isso, é ter esse momento, sabe? Que quando tu chega lá, parece que a egrégora energética já te conduz para aquele momento de... É o teu lugar. É o meu lugar, exatamente. É importante ter isso, né? Ter esse ambiente favorável dentro do teu ambiente, né? E agora, você falando isso, a gente falando de lugar, eu lembrei, tem um livro que eu sempre indico para as mulheres dentro do consultório, nas redes sociais, que é Mulheres que Correm com os Lobos, né? Da Clarice Pinkola Ster. E ela é uma psicanalista, se eu não me engano. É um livro bem denso. Ela é uma psicanalista, especialista em traumas de guerra. E ela escreveu esse livro, é um livro de contos, né? Daqueles contos que a gente aprendeu lá atrás. Provavelmente você deve ter escutado algum conto desse. E quando você lê, eu demorei muito tempo para conseguir ler esse livro. Parei várias vezes, tive sonhos. Ele mexe com o subconsciente da mulher, porque a forma como ela escreve o livro é uma forma muito especial. Então eu sugiro que vocês entrem em contato com esse livro. É um livro bonito, inclusive para você ter na sua estante. É, lindo. E você ir lendo aos pouquinhos, não precisa cair de cara no livro, porque ele é bem denso. Um dos poucos livros, eu já falei que tem vários, é um dos poucos livros que eu li completo. Assim, porque eu gosto de ler livro começo, aí eu venho do final e eu li inteiro, assim, demorou, foi denso, mas é um livro fabuloso. E daí tem um segundo livro que é A Ciranda das Mulheres Sábias. E daí tem uma frase que eu me identifiquei profundamente quando eu li. É um livrinho bem fininho, daí não é grandão, é um livrinho bem pequenininho. E que fala assim, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Essa é uma grande sabedoria. Porque muitas de nós temos um preconceito, inclusive, com a velhice. E com tudo de bom que a velhice pode ter, às vezes a gente perde, né? O quanto de bom, quais os benefícios profundos que existem no envelhecimento, que é a sabedoria.
que é ver o rio que corre por baixo dos rios. E que uma jovem donzela, ela não tem ainda essa possibilidade de visualizar isso, porque ela vai desenvolvendo a sua visão. Às vezes a menina, a donzela ali que a gente vê no livro, ela ainda não tem tanta nitidez na sua visão. Exato. E daí vem sempre uma anciã, uma velha, para trazer luz para aquilo. E às vezes é de forma dolorosa, assustadora até, né? Sim. Então, quando a gente vê isso, a gente vê o quanto que a gente precisa desfrutar de todos os momentos da vida. Que cada momento vai nos ensinando uma lição sobre a feminilidade, inclusive. E daí o nome do livro é Mulheres que Correm com os Lobos, porque ela fez um estudo profundo sobre a vida dos lobos, dos ursos, né? E ela começou a correlacionar a vida desses canídeos, né, dos cães, com as mulheres. E eles são muito territorialistas. As mulheres precisam do seu território. As mulheres precisam da sua terra. Não é nem ao grupo, elas precisam da sua terra. Porque no seu território, elas conseguem desenvolver todas as suas habilidades. Então, quando a gente escuta dos antigos, a mulher do lar, né? É porque ela precisa construir o seu lar. E não precisa ser o lar que a gente aprendeu antigamente. Sim. É o seu lar. Exatamente. A mulher precisa do seu lar para conseguir se sentir forte o suficiente para entregar o seu serviço para o mundo, seja qual ele for. A missão, o propósito, né? Seja qual for. Essa necessidade de lugar no mundo, ela é muito mais importante para a mulher do que para o homem. O homem, ele pode peregrinar. A mulher precisa do lar. E isso bateu comigo assim, ó, quando eu me deparei com isso, porque a gente, descendente de cigano, muito nômade. Eu fugi de casa com 20 anos, Dani. Fugi de casa real. Eu peguei minhas coisas e vazei. E vim para cá, para Floripa. Então, quando eu vim para cá, comecei a trabalhar, tal, né? A minha mãe ficou desolada, queria mandar a polícia atrás de mim e tal, e falou que eu não sabia nem lavar minhas calcinhas, que eu ia voltar correndo para casa daqui a pouco. Não voltou. Não voltei, aprendi a lavar minhas calcinhas. Vou lavar minhas calcinhas, com 20 anos vou lavar minha calcinha. Isso, sei bem. Aí o que aconteceu? Esse processo de se deslocar para um outro lugar, aconteceu algo dentro da minha mente, da minha psique. Tipo, para mim hoje, Florianópolis é como se fosse... Parece que existiram duas vidas. Uma antes, uma depois. Quando eu vou para Santa Maria, inclusive, eu não me sinto em casa. É uma coisa louca. Porque eu sou de lá, eu nasci lá e tal. Terra lá. Mas eu sinto uma coisa no meu coração que eu comecei a minha vida agora e foi aqui. E foi aqui. Aqui é teu lugar. E foi, eu acho que é onde eu aterrorizei. E a mesma coisa que a minha bisavó, tipo, ela era cigana, nômade, carroceira. A gente pensa cigano, pensa que o povo é rico, assim, tudo cheio do ouro, né? Mas não, minha avó era carroceira bem pobrezinha. Sim. E daí ela era cigana, nômade com a família dela. Tipo assim, época de inverno, ficava em tal lugar. Verão, montava os acampamentos em outro lugar. Tudo lá no Rio Grande do Sul. Minha avó, eu acho que ela tinha 16 anos ou 14, bem novinha, conheceu um agricultor, se apaixonou e resolveu ficar. A família dela foi embora e ela resolveu ficar. E ela construiu o lar dela ali. E 23 partos, na verdade, os 16 filhos foram os que sobreviveram à primeira infância, assim, né? Às vezes eu falo 23 porque eu tenho esse número na minha cabeça, mas é que foram os partos 16 dela, Mas os 16 foram que se criaram, né? Que vingaram, assim. Então, assim, a minha avó, ela mudou de lugar. Ela parou de ser nômade e resolveu construir o lar. Né? Isso tem uma explicação. E eu honro muito isso, sabe? Essa história. Porque eu vejo que ela ressoa pra mim. De eu ter fugido também. E eu nem sabia naquela época. Tipo, anos depois conversando com a minha avó, ela falou, mas sabia que a Lindoca era cigana? Eu falei, não sabia, vó. E daí ela começou a contar. E tu sabe que essa história é muito legal isso, porque eu tive várias oportunidades de morar fora e viajei muito, assim, e eu nunca consegui, porque aqui é meu lugar, sabe? Ontem eu tava aterrissando na ilha, e tipo assim, sabe? Aquela sensação de, cara, ai, que delícia, sabe? Ai, que delícia. Sabe? Ilha da magia, magia mesmo. Pra mim, magia mesmo. Sabe? Então, tipo assim, aqui é meu chão. Eu sinto muito isso. Então, não consigo... Não, é que eu não consigo. Não faz sentido pra mim estar. E é muito legal, porque no meu mapa astral, aparece isso, né? Aqui é meu lugar. Muito lindo, né? Quando a gente consegue aterrar onde, de fato, a gente pertence, né? Essa sensação de pertencimento à terra é muito importante, né? Porque tem essa questão do lugar e de tudo isso. Tu nasceu aqui, Dani? Tu é manezinha? Sou manezinha. Porque eu lembro que a tua mãe é da Serra, né? Minha mãe e meu pai são da Serra. Mas eles vieram pra cá e ficaram aqui. E eles têm uma seção de terra muito lá ainda.
o pertencimento deles, do meu pai, é muito lá. Original, na origem, na raiz. origem. Uhum. E a minha mãe é espírito cigano, ela se dá bem em qualquer lugar. Apesar de ter a casa dela, mas ela casa aqui, casa lá, casa aqui, tá tudo minha mãe certo. também. Uma Mas casa no Rio, uma casa em Santa Maria. Tanto faz, é isso daí. Essa é a realidade. Mas eu acho, Ari, que dentro desse nosso contexto, né, de feminilidade, eu acho que tem muito assunto pra gente falar. Provavelmente vai voltar aqui pra gente continuar falando outras vezes, mas quero agradecer a tua presença aqui. Se quiser deixar alguma mensagem final aí pra todo mundo que tá nos escutando, fica à vontade. Ai, obrigada, Dani. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Falei igual uma matraca, acho que eu passei o tempo agora que eu vi que já tá zero ali, gente do céu. Mas, ó, a minha mensagem é para que todas as mulheres possam se conectar com o seu ciclo, que possam olhar para isso como algo positivo, que não acreditem que ser mulher é só ter dor e desconforto ou algo trágico, e não é. Eu espero mesmo que você consiga olhar para a sua feminilidade como um superpoder. Então, vou compartilhar minhas redes sociais. Então, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. Lá tem conteúdo para mulheres, né, para as mulheres entenderem que ser mulher não dói. Então, esse é um processo que a gente precisa evoluir, vivenciar e observar para conseguir entender isso. E contem comigo para o que vocês precisarem. E o Geladeira também, né? Que é um podcast que eu super adoro também. Sigam o Geladeira Podcast. Isso, sigam o Geladeira Podcast. A Dani tá lá, então assistam o episódio da Dani, né? Que é um episódio lindo, que a gente se debulhou de chorar. Choramos muito, né? Meu Deus do céu. Foi lindo. Nossa, foi lindo. Até hoje eu peço vários cortes lá pra Bia botar no ar, porque é lindo o episódio da Dani. Muito a história da Dani é muito linda. O Geladeira é um podcast de histórias reais, então ele conta o storytelling de vida das pessoas relacionados com a sua alimentação. Então, é a história alimentar das pessoas no decorrer da sua vida. Vão lá, se inscrevam no Geladeira Podcast, no YouTube, Spotify. E tamo aí. Tudo lá. Beijos. Amada, obrigada, viu? Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada por compartilhar o teu saber, o teu conhecimento, a tua energia aqui comigo. Obrigada. Até a próxima. Ai, amei. Eu que agradeço. Até mais. Obrigada.